tá? Então, nessa aula, pessoal, eu gostaria de analisar juntamente com vocês alguns circuitos, né? Alguns exemplos utilizando o diodo Zener, tá? Para que a gente possa, então, ir se familiarizando, então, com a corrente, com a tensão no diodo Zener, do resistor que está em série com ele, para que a gente possa, então, começar a ter um entendimento melhor sobre o componente. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Inclusive fazer alguns exercícios na nossa lousa digital. Muito bem, vamos analisar, então, alguns circuitos utilizando o diodo Zener. O primeiro circuito que nós vamos analisar é esse exemplo 1, onde eu tenho uma fonte de 15 volts, um resistor de 390 ohms e um diodo Zener 1N4739. Bem, analisando então esse circuito, a primeira coisa que nós temos que fazer é observar o N4739 e verificar qual é a tensão de Zener dele. Então vamos pegar aqui um N4739. O N4739 tem uma tensão de Zener de 9,1 volts de acordo com a tabela. Então é um Zener polarizado reversamente, né? Passei da tensão de Zener na fonte, então eu vou dizer que aqui eu tenho 9,1 volts. Se eu tenho 9,1 volts em cima do Zener, eu sei que no circuito série a soma das tensões é igual à tensão da fonte. Logo vai sobrar para esse resistor que está em série uma tensão de 5,9 volts. Porque 5,9 mais 9,1 é igual a 15 volts. Então eu achei tensão de Zener 9,1 volts, tensão no resistor 5,9 volts. Vou achar agora a corrente que passa pelo resistor, essa corrente aqui. Vou aplicar a lei de Ohm e vou dizer que corrente no resistor é igual a tensão no resistor sobre o valor do resistor. Então eu vou ter 5,9 volts dividido por 390 ohms. Essa conta vai ser igual a 15,12 miliampere. Então essa corrente aqui, 15,12 miliampere. É a corrente no resistor, 15,12 miliampere. Como o resistor está em série com o Zener, e eu não consigo achar a corrente no Zener usando a lei de Ohm, porque eu não tenho a resistência do diodo Zener, mas eu sei que o Zener está em série com esse resistor, então eles vão ter a mesma corrente, então pelo Zener também vai passar 15,12 miliampere, porque o circuito está em série. Então essa é uma breve análise de um circuito em corrente contínua, onde eu tenho um Zener e um resistor. Então esse resistor ele vai ficar com a tensão que sobra do Zener, né? No Zener eu vou ficar com a tensão equivalente à tensão de ruptura dele, a tensão de Zener, que eu olhei na tabela, no caso do N4739, é igual a 9,1 volts, e então no resistor ficou 5,9 volts. O valor desse resistor, né, equalizou para mim qual seria a corrente, né? Então 5,9 por 390 deu 15,12 miliampere, tá ok? Então esse é o nosso exemplo 1. Fazendo um exemplo 2, nós vamos analisar então este circuito, onde eu tenho também uma fonte de 15 volts, um resistor de 270 ohms e um diodo Zener, um 1N4735. Deixa eu ver quem é o 1N4735. O N4735 é um Zener que tem a tensão de Zener de 6,2 volts. Então, se ele tem uma tensão de Zener de 6,2 volts, eu vou dizer então que a queda nele é de 6,2
32 volts. Com isso, sobrou para o resistor a diferença. 6.2 para 15, eu vou ter 8,8 volts em cima do resistor de 270 ohms. Então ficou aqui VZ 6.2 volts, VR 8,8 volts, e eu vou achar agora a corrente. Qual corrente? Corrente no resistor primeiro. Se eu quero a corrente no resistor, a corrente que vai passar nesse resistor, o meu IR, vai ser igual a tensão no resistor dividido pelo valor do resistor. A tensão nele, nós achamos 8,8 volts, né? Por lei de Ohm, vou dividir por 270 ohms e vou achar o valor da corrente, que vai ser igual a 32,59 mA. Então essa corrente aqui vai ser 32,59 mA, é a corrente no resistor, 59 mA. É a mesma corrente no Zener, porque o circuito está em série. Então a corrente no Zener vai ser igual à corrente no resistor, eles estão em série, né? Que vai ser igual também a 32,59 mA. Então tá aí esse exemplo 2, onde nós analisamos as tensões e as correntes que passam pelo Zener e também pelo resistor. Eu gostaria agora de propor para vocês 3 exercícios para você copiar, tentar fazer, e na sequência do vídeo nós corrigiremos. Então, você vai fazer agora o exercício 1A, então tá lá, exercícios 1, determine os parâmetros solicitados. Então você vai achar o VZ, o VR, o IR e o IZ dessa letra A, onde eu tenho uma fonte de 15 volts, um resistor de 390 ohms e um Zener, um N4735. Você vai ver qual que é a tensão de Zener. Para você saber qual é a tensão de Zener, você vai olhar na tabela que eu te mandei. Letra B, eu tenho aqui uma fonte também de 15 volts, eu tenho um resistor de 270 ohms e um diodo Zener, um N4739. Da mesma forma, você vai verificar qual é a tensão de Zener desse diodo baseado na tabela enviada. E a letra C, que você vai tentar fazer aí, nós temos uma fonte também de 15 volts, as 3 fontes são de 15 volts. Nós temos um resistor de 220 ohms e um diodo Zener, um N4742. Para os 3 exercícios, você vai achar o VZ, o VR, o IR e o IZ. Lembrando, VZ é a tensão de Zener, VR é a tensão no resistor, IR é a corrente no resistor e IZ é a corrente no Zener. Então você vai dar uma pausa no seu vídeo, fazer a letra C, a letra B e a letra A. Então pause o seu vídeo, tente fazer esses 3 exercícios e eu volto na sequência com a resposta para vocês. Muito bem, voltando com as correções, então eu pedi para que você fizesse a letra A, B e C. Então vamos corrigir. Na letra A eu tenho uma fonte de 15 volts, tenho um N4735, tenho um resistor de 390 ohms. Eu vou olhar então um N4735. Um N4735 é um Zener
de 6.2 volts. Ó, um N4735 é um Zener de 6.2 volts. Se é um Zener de 6.2 volts, a queda de tensão nele é de 6.2 volts. Com isso, sobra 8,8 volts em cima do resistor de 390. Agora eu vou achar, então, achei a tensão do Zener, 6.2 volts, e a tensão no resistor, 8.8 volts. A corrente no resistor vai ser igual a essa corrente aqui, ela vai ser corrente no resistor, a tensão no resistor dividido pelo valor do resistor. Então vai ser 8.8 dividido por 390. 8.8 dividido por 390 igual a 22,56 miliampere. Essa vai ser a corrente no resistor, 22,56 miliampere. O meu IR, miliampere. Corrente no Zener é a mesma corrente que no resistor, porque eles estão em série. Então, corrente no diodo Zener também 22,56 miliampere. Então, está aí a resposta da letra A. Tensão de Zener 6.2, tensão no resistor 8.8, corrente no resistor 22,56 e a corrente no Zener 22,56 também. Vamos fazer a letra B. Na letra B nós tínhamos uma fonte de 15 volts, um resistor de 270 ohms e um Zener de um N4739. Vamos olhar aqui um N4739. Um N4739 é um Zener de 9.1 volts. Então, a tensão de Zener dele é de 9.1. Então, eu venho aqui e digo que a tensão em cima dele vai ser de 9,1 volts. Vai sobrar, então, para esse resistor 5,9 volts. Sobrando 5,9 volts, eu já sei, então, o meu VZ, 9,1, e o meu VR, 5,9 volts. Eu vou achar agora a corrente no meu resistor, essa corrente que vai passar aqui no resistor, que vai ser igual a tensão no resistor, 5,9, dividido pelo valor do resistor, vai ser igual a 270. Então, o meu IR vai ser o meu VR dividido pelo R. 5,9 dividido por 270 vai ser igual a 21,85 miliampere. Então, a corrente no resistor, 21,85 miliampere, e a corrente no Zener, 21,85 miliampere. Então, tá aí os valores de corrente e de tensão da letra B. Tensão de Zener 9,1 volts, tensão no resistor 5,9, corrente no resistor 21,85, corrente no Zener 21,85 miliampere, né? A corrente no resistor também 21,85 miliampere. Então, essa é a letra B. Espero que você tenha acertado. E resolvendo por último a letra C, um N4742 é o meu diodo Zener, o resistor de 220, eu preciso olhar quem vai ser a tensão de Zener. No N4742, observando aqui, o N4742 tem uma tensão de Zener de 12 volts. Então, isso significa que a tensão em cima do diodo Zener vai ser igual a 12 volts. Se eu tenho 12 volts no Zener e a minha fonte é de 15, no circuito a tensão se divide. Sobrou para cá, para o resistor, 3 volts. Então, a tensão de Zener, 12 volts,
tensão no resistor 3 volts. Vou achar agora a corrente no resistor. E a corrente no resistor vai ser quem? A tensão no resistor dividido pelo valor do resistor. E essa vai ser a corrente no resistor. Isso vai ser 3 volts dividido por 220. Isso é igual a 13,63 miliampere. Então a corrente no resistor 13,63 miliampere. Então esses 13,63 miliampere que vão passar pelo resistor também vai passar pelo Zener, porque eles estão em série. Então a corrente de Zener 13,63 miliampere. E assim ficou a nossa letra C. Tensão de Zener 12 volts, tensão no resistor 3 volts, corrente no resistor 13,63 miliampere, corrente de Zener 13,63 e aí então são esses os resultados dos parâmetros solicitados. Espero que você tenha acertado as 3 questões, letra A, B e C. Qualquer dúvida, volta um pouquinho no vídeo para verificar novamente a correção. Legal, então pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos.